queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes. Antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, estou vestindo uma blusa cinza escura, um grafite, uso óculos, tenho cabelo raspado. Atrás de mim tem um cenário com alguns objetos e na minha esquerda aquela nossa lista de hashtags aí com as matérias, só faltando aquela hashtag professor Felipe Lopes, mas tem esperança que vai ter um dia a nossa hashtag ali. Bom, o tema da aula, quem vai apresentar? Não sou eu, mas é a colega de vocês aí que vocês veem no material didático, a Joana, que vai apresentar a aula de hoje. O uso consciente da água. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o tema da nossa aula tem a ver com água. Água que está tão presente na nossa vida, presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Além de ser fundamental para todos os seres vivos, ela está muito presente também na nossa cultura. Vocês vão fazer daí e eu vou pensar daqui. A gente vai fazer uma listinha mental de situações que a gente usa a água. E vocês vão ver que é quase sempre. Vamos lá? Pensando, 3, 2, 1. Tomar banho, beber, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa. Enfim, se eu for listar aqui, a gente vai ficar a aula toda pensando em situações que a gente usa água, não é mesmo? É uma substância muito importante para o nosso dia a dia. Mas eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui. Infelizmente, a gente tem um problema chamado desperdício. Professor, pausa dramática. Lá vem o senhor com palavra difícil de novo, desperdício. O que o senhor está falando? Gente, primeira coisa, vamos definir a palavra desperdício. Desperdício é quando a gente usa em excesso ou usa sem necessidade. Infelizmente, isso acontece também com a água, que é o desperdício da água. Muitas situações a gente usa água ou sem necessidade, ou a gente usa muito além do que precisa. E isso acaba se tornando um problema. Mas espera aí, professor. Como assim usar a água demais é problema? A água não é um recurso renovável? A gente já estudou isso. Sim, podemos dizer que a água é um recurso renovável, lembrando, né, galera, do ciclo da água. Que a água evapora dos rios, lagoas da superfície, se transforma em nuvens, tem a depressão, cai a chuva e a água volta. Ok, concordamos aqui. Podemos também dizer que 3/4 da superfície da Terra, ou 75%, é coberta de água. De fato, vamos pegar esse globo aqui emprestado do nosso cenário. A gente pode ver que o mundo, realmente, a maior parte aqui é pintada de azul, que representa água. Então tem bastante água na superfície da Terra. Mas então, por que a gente tem que se preocupar com o consumo da água, se tem tanta água assim no mundo? Aí, galera, a gente tem que pensar em duas situações. Primeiro, que nem toda a água que está presente na superfície, que a gente viu até aqui no globo, toda essa quantidade de água, ela é disponível para consumo. A gente não pode dizer que essa água é potável. Aí a gente vai pensar em outra questão. O que é água potável? A água potável é aquela que é própria para o consumo de qualquer ser vivo, sendo livre de poluentes e com as características inodora, que é sem cheiro, incolor, que é sem cor, e insípida, que é sem sabor. E a gente tem que pensar também como a água é importante para os seres vivos. Nesse esquema que vocês estão vendo abaixo, mais de 70% do peso do nosso corpo corresponde à água. E aí vocês veem aí a quantidade de água em cada órgão, no cérebro, nos músculos, no coração. Então a água é fundamental para a nossa vivência. Como eu falei para vocês, nem toda a água que está presente na nossa superfície, ela é própria para consumo. A gente pode dizer que ela é potável. Nem toda a água é. Então, para ilustrar isso de uma forma melhor, eu vou fazer uma ilustração com vocês. Eu vou fazer um experimento para mostrar para vocês a proporção de água que é própria para o consumo, aquela que a gente chama de potável, e aquela que não é. Ok? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns objetos que eu vou usar para fazer essa ilustração para vocês. Vamos imaginar que eu pudesse colocar toda a água do mundo, toda a água que existe no nosso planeta, dentro dessa garrafa aqui. Aqui tem mais ou menos 2 litros. Lógico que a cor da água não é assim, né, gente? Eu usei corante, que é para facilitar a visualização de vocês aí que estão assistindo pela TV ou pelo YouTube. Tá bom? Então aqui eu tenho toda a água do mundo. Toda a água aqui. Agora eu vou começar a separar. Primeiro, a gente tem que lembrar que mais ou menos 2,5% de toda a água do mundo é doce. Mas aí vocês vão dizer, água doce? Essa água tem açúcar? Não, gente, olha só. Doce é só para diferenciar da salgada. Porque a água,
como ela tem contato com as rochas no fundo do mar, então a água fica salgada. A água doce tem uma quantidade de sal menor, por isso que é chamada de doce. Mas não tem açúcar não, tá, galera? Então nem pensar em fazer calda de pudim com água de rio não, porque não dá. Ela não tem açúcar, tá? É só mesmo para diferenciar da salgada. Então aqui eu vou pegar essa colherzinha medida, que vai ser a minha quantidade de água doce total do mundo, que é mais ou menos 2,5%, dá uns 50 ml aqui. Então eu vou separar aqui. Então aqui eu tenho toda a água doce do mundo aqui. Então eu vou colocar neste copo aqui. Então, aqui, ó, o que sobrou da garrafa é água salgada. A água salgada, que é a água do mar, ela não dá para beber, né? Faz mal a gente consumir essa água. Ela não serve para os seres vivos, nem para regar as plantas, nem nada disso. Agora, eu tenho aqui toda a água doce do mundo. Toda a água que seria potável, né? Que a gente pode consumir. Olha a diferença, né? Da água salgada para a água doce. Olha a quantidade aqui. E aí eu vou mostrar outra questão para vocês, que nem toda essa água doce a gente consegue consumir, por outras questões que eu vou explicar agora. Então agora, dessa água doce toda aqui, eu vou separar primeiro, mais ou menos uns 15 ml aqui, que é a quantidade de água doce que está no subsolo, que está enterrada. Então aqui eu tenho isso aqui de água doce que está nos aquíferos. Vou até colocar uma etiquetinha aqui, ó. Água doce no subterrâneo, nos aquíferos. É uma água de difícil acesso, porque você tem que cavar, tem que usar bombas, tem que ter uma tecnologia maior para ter acesso a ela. Agora eu vou pegar essa colherzinha menor para separar uma outra quantidade aqui. E vou deixar aqui em cima. Com cuidado para não molhar aqui a mesa da Multirio, né, galera? Então, essa água que sobrou é água potável também, só que ela está congelada. Ela está nas calotas polares, no Polo Sul, no Polo Norte, e no cume das montanhas. Então, uma água que você não vai ter acesso. Não tem como você simplesmente descongelar todas as geleiras, porque você causaria problemas ambientais muito graves. Então, aqui, água potável congelada, encontrada nas calotas polares e nas geleiras. Então, água congelada, água subterrânea. E essa colherzinha aqui, essa quantidade mínima aqui, essa quantidade mínima de água é a água que é potável, que tem acesso, nós temos acesso, que está nos rios, lagoas e outras fontes. Então, olha a proporção. Água salgada aqui, água congelada, água subterrânea, que é mais difícil de acessar, e a água que a gente tem mais acesso, que está nos rios. Como, por exemplo, na nossa cidade do Rio de Janeiro, que é abastecida pelo Rio Guandu. E é justamente essa água aqui que a gente desperdiça, que a gente polui, que a gente infelizmente acaba sujando. Que é a água que a gente usa para consumir, para beber, para regar nossas plantas, para lavar nossa roupa, escovar os dentes, enfim, para os hábitos de higiene. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, que a gente vai conversar sobre ela mais no final da aula. Por que a gente tem que ter um consumo responsável da água? Enquanto vocês pensam nessa pergunta, eu vou trazer algumas dicas de como a gente pode ter um consumo mais consciente. Depois a gente vai responder essa perguntinha aí. A primeira dica que eu vou dar para vocês é fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes. Abrindo e fechando a torneira, a gente gasta só 2 litros de água. Se você deixar a torneira aberta direto, gasta muito mais. Então, pessoal, vai escovar o dente. Na hora que tiver com a escova ali escovando, fecha a torneira. Só abre quando for tirar o excesso de pasta da boca. A próxima dica, fechar o registro do chuveiro enquanto passa o shampoo ou sabonete. Tá, gente? Então, por favor, quando você estiver passando shampoo, passando sabonete, fecha o registro do chuveiro. Outra dica que eu vou dar aqui também é, o tempo de banho para gastar menos água é de 5 minutos. Então, gente, 5 minutos de banho é mais que suficiente para não gastar muita água, ok? Outra dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente for limpar a calçada ou o quintal, é recomendável varrer. Usar vassoura mesmo para tirar folha e tudo mais. Tá, gente? Evitar ficar com a mangueira aberta direto. Caso você precise de uma limpeza mais profunda, como, por exemplo, fezes de animais ou alguma outra sujeira mais complicada de tirar, você pode usar água de reuso, que a gente pega da máquina de lavar roupas, porque a máquina ela despeja água depois que faz a lavagem, e aí você pode colocar aquela mangueirinha que fica atrás dela num barril, num balde maior,
e usar essa água. Essa água não serve para beber mesmo, porque ela tem resto de sabão, então você pode jogar na calçada, né, não ficar com a mangueira aberta, jogar ali na calçada para fazer a limpeza. Uma outra dica que eu vou dar aí, gente, essa dica, não jogar objetos no vaso sanitário. Gente, pelo amor de Deus, o vaso sanitário é para 01 ou 02. Nada além disso. Por favor, galera, vamos respeitar aí o uso do vaso sanitário corretamente. Agora vamos voltar para a projeção. Uma descarga pode gastar até 7 litros de água quando acionada. Então vamos deixar para usar quando realmente for necessário. Então, galera, vaso sanitário só para as nossas necessidades fisiológicas, ok? Próxima dica. Fechar a torneira quando for ensaboar talheres e outros utensílios. Na hora de lavar a louça, né, gente? Às vezes a gente se empolga ali lavando a louça, bota uma musiquinha para ouvir e fica a torneira aberta direto. Então, quando você abre e fecha a torneira, dá para gastar até 70 litros, que já é uma quantidade grande, né? Então, por isso eu vou dar mais uma dica. Não deixem a louça acumular, tá, gente? E outra dica, observar se as torneiras ou chuveiros estão pingando ou tem filete de água. Porque uma torneira gotejando pode gastar até 46 litros de água por dia. Então, pessoal, como vocês puderam ver, passei algumas dicas para a gente ter um consumo mais consciente, mais responsável da água. O que a gente tem que observar é que a gente abrindo e fechando a torneira, a gente só usa a água realmente quando é necessário. A gente não fica jogando água fora. Essa água que é tão importante pra gente, né, galera? Então, vamos fazer como aquele personagem que usa chapéu azul, blusa preta, que vocês devem conhecer. Fecha a torneira! Isso aí, galera. Fechem a torneira, tá, gente? Pessoal, agora sim, vamos retomar aquela pergunta que a gente fez lá no início, quando eu fiz a ilustração aqui da proporção de água salgada, água doce. Por que a gente tem que ter um consumo mais responsável? Além da pergunta, eu vou colocar uma imagem para a gente pensar juntos. Então, por que devemos ter um consumo de água mais responsável? Olhem aí a imagem também. O mundo todo, e aí uma torneirinha, sai uma gotinha só para o menino pegar a água. E aí, pessoal? Vamos pensar um pouquinho sobre essa imagem, sobre a pergunta. E aí, pessoal? Por que a gente tem que ter um consumo mais responsável da água? Conseguiram pensar, depois de tudo que a gente conversou aqui? Galera, a gente tem que ter um consumo responsável porque, infelizmente, a quantidade de água que a gente pode consumir é muito pouca em comparação a toda a água que existe no planeta. Então, quando a gente não usa a água de uma maneira correta, quando a gente joga ela fora, quando a gente contamina ela, polui, a gente complica o nosso consumo e também prejudica o consumo de água de gerações futuras ou até de outras regiões do planeta que têm maior carência de água. Então, por isso, pessoal, a gente tem que ter respeito pela natureza e pelos nossos recursos, usando de maneira responsável, usando aí com sustentabilidade, certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ter um papo sobre água aqui, né? Vocês puderam ver que a gente nadou, bebeu, mergulhou, enfim, conversamos bastante sobre água aqui. Vimos que a água é um recurso fundamental para todos os seres vivos. A gente viu também que, embora a Terra tenha muita água, mais de 75% da superfície da Terra é formada de água, infelizmente bem pouquinho, assim mesmo, quase nada dessa água é própria para o consumo, que a gente chama de água potável. Por isso também a gente discutiu aí um pouco, debateu aí um pouquinho sobre formas conscientes de usar a água. Então eu trouxe algumas dicas para vocês, certo, galera? E também vimos aí por que é importante a gente ter um consumo responsável da água. Porque a gente tem que ter respeito pela natureza e por esse recurso que é tão essencial, tão fundamental para a nossa vida. Depois que a gente bater esse papo aqui, fizemos essa retomada, agora eu vou propor um desafio para vocês. No desafio dessa aula, vocês vão montar uma tabela, uma lista, e depois vão observar eventuais situações de desperdício de água na casa de vocês. Vocês vão anotar se tem alguma torneira com filete de água, se alguém que mora com vocês, ou vocês mesmos, demoram muito no banho, se alguém lava a calçada com mangueira, enfim. Deixem tudo registrado no caderno. Depois que vocês fizerem esse levantamento, essa observação, vocês vão conversar com essas pessoas que moram aí com vocês e vão mostrar a importância de melhorar o consumo de água. Depois dessa conversa, vocês vão novamente fazer esse levantamento e ver se houve alguma melhora no consumo de água da casa de vocês ou de outro local que vocês tenham observado. E aí, galera, vocês já ouviram falar da Rio Educopédia? Não? Gente, vocês estão perdendo tempo, hein? Lá no nosso aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Outros, vocês vão ter acesso à Rio Educopédia.
Lá vocês podem assistir às aulas como essa daqui, comigo aqui, professor Felipe Lopes. Vocês vão ter acesso ao desafio da aula e também ao quiz, a um jogo de perguntas e respostas sobre a aula que a gente está trabalhando aqui. Certo, galera? Então, muito importante vocês participarem da Rio Educopédia, conhecerem e principalmente, né, galera, dar as 5 estrelinhas pro professor Felipe, né? Hashtag professor Felipe Lopes. Estou aguardando vocês lá. Bom, pessoal, espero que todos estejam bem, tenham gostado dessa aula. Usem água com responsabilidade. Agora, vamos beber água, né, galera? Tchau, galera. Um abraço. Valeu.